Seja bem-vindo ao programa Citricultura. Se você nunca ouviu falar em greening, saiba que é a pior doença que afeta os citros no mundo. É causada por bactéria, é de difícil controle e de rápida disseminação. E acaba destruindo os pomares. A boa notícia é que o Centro de Citricultura do Instituto de Agronômico de Campinas, o IAC, iniciou um estudo para buscar uma planta de citros geneticamente protegida contra essa doença. Para falar sobre isso, a gente recebe a pesquisadora do IAC, Mariângela Cristofani Iali. Mariângela, muito obrigada pela sua presença aqui no canal AgroMais. Queria saber da senhora qual que é a importância desse estudo para a citricultura. Bom, o greening é uma das principais a principal doença dos citros, né? Para a qual não existem variedades resistentes. Então, a forma de controle é o plantio de mudas sadias e o controle do inseto vetor, né? E isso demanda muito rigor nas aplicações de inseticidas, elas são muito frequentes, onerando muito o custo da produção. Além disso, é uma doença que exige erradicação das plantas doentes. Então, as perdas são muito grandes para o produtor. O objetivo do nosso trabalho é obter variedades ou formas de controle dessa doença. Então, nós estamos trabalhando com as seguintes estratégias, né? Primeiro, que eu vou citar aqui, seria a avaliação de citros geneticamente modificados, né? São plantas transformadas com genes, plantas de citros transformadas com genes de resistência a doenças, né? Principalmente as bactérias, que são as causadoras do greening, bactéria que causa o greening. Bom, essas plantas a gente já tem transformadas e elas estão no campo, né, para avaliação. Uma outra linha de pesquisa que nós também já iniciamos seria o uso da edição gênica, né, na qual a gente pretende silenciar genes associados com essa maior suscetibilidade das laranjas a essa doença. Bom, esses estudos, eles fazem parte de uma longa data de estudos que a gente vem realizando. São estudos bastante antigos que estão sendo realizados, né? E que resultaram em resultados promissores, né? Para a nossa pesquisa. Então, tudo isso que eu vou relatar faz parte já de um estudo de longa data. Então, foram identificados genes potencialmente responsáveis pela maior tolerância da variedade de laranja doce ao greening. Então, esses genes eles foram introduzidos através de transformação gênica, né, e obtenção de plantas geneticamente modificadas. Esse material já está no campo, como eu falei. Outra técnica seria também o conhecimento, através do conhecimento já adquirido de genes que provocam maior suscetibilidade da laranja doce. Seria, então, a gente utilizar a edição gênica para silenciar esses genes. Outra linha de pesquisa que a gente está realizando é no estudo de porta-enxertos, né, que apresentem maior tolerância à doença. Nesse caso, esses porta-enxertos, eles já estão sendo avaliados há muito tempo em campo e têm se mostrado bastante tolerantes.
né? Mas a gente precisa agora avaliar a combinação da copa e o porta-enxerto, se essa tolerância será verificada também nas copas enxertadas sobre esses porta-enxertos. A gente precisa lembrar que uma planta de citros, na verdade, elas são duas plantas, né? É a parte aérea, que a gente chama de variedade copa, e o sistema radicular, que nós chamamos de porta-enxerto. E esse Bom, porta-enxerto faz com que as plantas ficam menores, ô Mariângela? Desculpa te interromper. sim, algumas dessas variedades de porta-enxerto, elas têm a capacidade de influenciar o tamanho, o porte da variedade copa, né? Então, nós estamos estudando que, além de que esses porta-enxertos sejam tolerantes ao HLB ou ao greening, eles também reduzam, né, influenciem no tamanho da copa. Por quê? Uma copa menor, ela vai permitir um maior adensamento de plantio, né? Melhor controle de doenças, né? Porque você pode inspecionar melhor o pomar, é possível a inspeção seja melhorada no pomar, aplicação mais eficiente de produtos de defensivos agrícolas, principalmente os sistêmicos. Uma planta de menor porte, ela é melhor para o colhedor, ele não vai precisar de escadas, e que é o que causa muitos acidentes para os colhedores. E vai possibilitar, talvez no futuro, uma colheita mecanizada, né? Então, a diminuição do tamanho do porte da copa, um plantio mais adensado, ele pode se constituir num novo sistema de produção, né? E esse novo sistema de produção em citros, ele vai possibilitar um manejo mais sustentável, né? Tanto ambiental como econômico da cultura. Perfeito, Mariângela. Agora, diante desse estudo que vocês estão fazendo, a senhora me disse que já tem, né, algumas plantações que já estão em campo. Quero saber se, diante dessas pesquisas, se vocês estão otimistas, se já tem algum resultado efetivo. Sim, nós estamos bastante otimistas com esses resultados, né? Tanto para tolerância, o que a gente tem mais resultados em campo com relação aos porta-enxertos, né? Nós temos observado que eles podem ter uma tolerância maior ao greening, e também quanto ao tamanho, ao porte da variedade copa, está ocorrendo uma redução, né, bastante grande. Alguns nós chamamos de ananicante, outros de semi-ananicantes, podendo a planta chegar a 2,5 metros, 3 metros de altura, no máximo, e isso tem possibilitado, então, o plantio de maior número de plantas por hectare, aumentando a produtividade, né? A produtividade por planta fica menor porque a planta ela é menor. Entretanto, quando você considera a produtividade por área, ela acaba superando o plantio convencional. Bom, Mariângela, além dessas linhas de pesquisa que eu... pode continuar. Além dessas linhas de pesquisa que eu já comentei, nós temos também uma outra linha que seria o desenvolvimento ou o descobrimento de moléculas que podem auxiliar no controle da doença, né? Então, elas funcionariam como um defensivo, né? Então, nós temos o caso, por exemplo, do NAC, o N-acetilcisteína, que é um antioxidante
e que vai diminuir, então, os efeitos da bactéria, a infecção da bactéria na planta. Então, seria uma forma de não erradicar essa planta que está contaminada com a bactéria? Sim, todos essas pesquisas que nós estamos desenvolvendo seria, então, o resultado delas seria evitar a erradicação das plantas com greening. Perfeito. A gente tem alguns dados de 2020, ou então, para a gente ter um pouco da ideia do quão prejudicial é o greening para a plantação de citros. A gente sabe que se alguma planta está infectada, de repente a que está do lado pode se infectar também ou não. Queria que a senhora contasse para a gente como é que é o contágio dessa planta, que é por meio de um mosquito, né? Explica para a gente melhor no que prejudica a plantação dos citros, o greening, por gentileza. Bom, a planta dos citros, na verdade, a transmissão é feita por um inseto chamado psilídeo. Esse inseto, ele se alimenta, então, da seiva da, da folha, né? E aí ele se alimenta de uma seiva, uma planta infectada, né? E ele, quando passa para uma outra planta, ele acaba infectando a planta vizinha também. Então, é assim que ele vai transmitindo. Então, o controle do inseto no pomar é muito importante, e o controle dos vizinhos, das propriedades vizinhas, também é muito importante, porque eles podem passar de uma propriedade vizinha para outra propriedade que está isenta do inseto. Então, o controle, ele é muito importante que ele seja feito de forma unificada entre as propriedades que produzem citros. E, às vezes, você tem pés de laranjas, de tangerina, limão nos quintais, nas chácaras, onde esse controle não é feito, e essas plantas são as fontes de psilídeo do inseto vetor, que vão infectar os pomares comerciais. Perfeito, Mariângela. Me fez lembrar muito o combate com a dengue, né, também. Se o seu vizinho não faz o combate, o controle ali, tira aquela água parada, né? Acaba que você protege sua casa, mas se o seu vizinho não protege, você acaba, de repente, pegando a doença, deixando que o mosquito entre também na sua residência, né, Mariângela? Mais ou menos um comparativo assim. Sim, é uma analogia perfeita, é isso mesmo. O controle, ele deve ser um controle regional, né, em toda a área onde você, nas cidades, nas propriedades rurais, evitando que esse inseto se propague a doença, indo dessas áreas para as áreas de cultivo da laranja. Mariângela, me parece então que esse estudo feito por vocês é uma luz no fim do túnel para quem trabalha com citros no Brasil, né? Que não vê, diante dessa doença, uma solução rápida, a não ser esse controle, como você falou, dos insetos aí, né? Como que ficaram os estudos agora na pandemia, em 2020, começamos em março, teve uma parada nos estudos, como é que foi? Não, nós continuamos da mesma forma, um pouco ficou prejudicado pela impossibilidade de ir para o campo, né? Então, dessa forma, ficou um pouco prejudicado o trabalho. Mas nós demos continuidade e estamos oferecendo, tanto o diagnóstico é realizado aqui no Centro de Citricultura, pela Clínica Fitopatológica, atendemos aos produtores que vêm nos procurar, nos pedindo algumas sugestões, né, de como trabalhar com essa doença.
E também a parte científica também estamos dando encaminhamento normalmente. Perfeito, Mariângela. E quanto tempo mais ou menos deve durar para finalizar esse estudo que vocês estão fazendo? Bom, a parte de citros geneticamente modificados, né? Nós já estamos com ela em andamento, nós temos um campo, né, de, de liberação de material, de avaliação de material transgênico. Esse campo ele já está legalizado, né? E nós estamos avaliando esses materiais nesse campo. A parte da edição genômica é um assunto bastante novo, mas também já temos plantas em andamento, plantas editadas, né? E essas plantas também deverão ir para o campo para avaliação. A parte dos pote-enxertos, nós já estamos testando no campo há alguns anos, né? E temos até semente disponibilizada para os citricultores avaliarem suas propriedades. Perfeito. Num cenário ideal, assim, a senhora como pesquisadora, quando que a gente poderia pensar numa melhora da questão do greening atingindo os pomares brasileiros, a diminuição da doença aqui no Brasil? Eu acho que no mínimo 5 anos para que a gente tenha, falando em termos de variedades, né? Que a gente tenha pelo menos um porta-enxerto mais tolerante. Mas as outras, como depende muito de um trabalho de avaliação no campo desse material, eu acho que em torno de 5 a 10 anos, no caso das plantas editadas ou geneticamente modificadas. E qual que foi o custo para esse estudo, né? Há quanto tempo vem sendo feito também esse estudo? Quando vocês começaram e viram a necessidade de investir nessa questão do greening, investir no produtor de citros para poder tentar melhorar a questão do greening? É difícil falar para você, nós estamos trabalhando nisso há muitos anos já, né? Uns 15 anos, e a parte de desenvolvimento de variedades por melhoramento clássico, já há quase 30 anos que trabalhamos com isso. E foram muitos projetos desenvolvidos e com auxílio das instituições públicas, né, de órgãos de fomento e também das empresas que nos auxiliam disponibilizando terra para os ensaios, né, e a condução dos experimentos em campo. Então, eu não saberia precisar para você quanto foi investido nisso, mas certamente o valor que será restituído pela descoberta de um sistema ou de um controle dessa planta, dessa doença, né, será muito maior, recompensará todo o gasto que foi desenvolvido. Sem dúvida nenhuma, Mariângela. Queria que a senhora explicasse para quem está assistindo a gente o que acontece com as frutas, com os citros, quando são atingidas pelo greening. Muda o sabor da fruta, a folha fica diferente? Conta para gente. Bom, alguns sintomas são uma um mosqueamento que se diz, né? É uma clorose assimétrica na folha, né? Bastante característica em laranjas doces, tangerinas. E os frutos, quando a doença já está no estágio bastante avançado, os frutos eles ficam deformados e as sementes ficam abortadas, né?
e ocorre um amarelecimento da planta, seca dos ponteiros e a planta acaba, os frutos caem, a planta acaba definhando, né? E os frutos, eles têm um sabor mais amargo, né, mais ácido do que os frutos normais. E isso, às vezes, é até perceptível na composição dos sucos extraídos desses frutos. Então, o ideal a se fazer é perceber que essa planta está contaminada, tirar ela do pomar. Sim, esse é o ideal. Porque Por ela enquanto, vai prejudicar, né? Ela vai prejudicar todo o restante, ela vai se tornar fonte de contaminação para todo o restante do pomar e os frutos não produzirão, não serão frutos de boa qualidade para produção de suco ou comercialização in natura. então, Mariângela, qual que é a orientação então que você pode dar para as pessoas que estão assistindo a gente agora, com relação à plantação mesmo dos citros, a evitar essa doença do greening, que, pelo que a senhora falou, não tem muito o que fazer, a não ser erradicar a plantação, a planta que foi infectada. Qual que é a orientação que a senhora podia dar para esses produtores de citros brasileiros? Bom, por enquanto, né, enquanto a gente não tiver variedades resistentes, o ideal é o controle que já vem sendo feito, de comprar, de estabelecimento de pomar a partir de mudas sadias, né, erradicação das plantas doentes, controle do inseto vetor, do psilídeo, controle regional do inseto, porque não adianta controlar somente na fazenda e os vizinhos possuírem plantas infectadas e com inseto transmissor. E seguir corretamente a aplicação dos defensivos e por enquanto é só. Mas o controle, a vigilância auxilia muito no combate à doença. Mariângela, quais são os próximos passos da pesquisa? Bom, a pesquisa, ela vem, eu estou falando uma parte só dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? Então, existe uma série de outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas visando, então, combater o inseto, né? Entender o inseto, entender a doença, entender a interação da bactéria com a planta, e procurando novos caminhos para resolver o problema. Então, eu acho que em breve a gente vai ter um resultado que a pesquisa está ativa, muito ativa nesse problema. Nós não somos os únicos pesquisadores trabalhando nessa linha, existem muitos outros pesquisadores aqui no Brasil e no exterior trabalhando com outras, com outras linhas de pesquisa para combater a doença. E o que vem sendo, o que já foi descoberto, né, tem auxiliado muito, porque o Brasil ainda continua sendo o maior produtor de laranja do mundo, né, devido ao que a gente já sabe sobre essa doença. A gente está sabendo, apesar de ser bastante oneroso o controle, né? Ainda estamos conseguindo conviver com a doença. Certamente, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos vão auxiliar muito no controle da doença, principalmente o desenvolvimento de variedades resistentes, que é o controle mais perfeito que pode existir.
Perfeito, Mariângela. Isso é muito importante que o produtor rural de citros saiba que está sendo realizado um estudo para tentar proteger as plantações, a gente deixar bastante claro aqui que há luz no fim do túnel, existe uma pesquisa sendo feita, né, um estudo por vocês. Agora, eu queria saber da senhora, da onde veio essa doença green e se ela ainda afeta muitas plantações aqui no Brasil? Bom, ela começou, olha, já não saberia assim, muito dizer para você, mas ela veio da Ásia, né? E provavelmente provavelmente ela deve ter vindo de material que alguém trouxe clandestinamente e propagou aqui no Brasil, né? Mas existem 3 espécies é, de bactéria, né? Que é a Candidatus liberibacter asiáticos, americana e africana. E a do Brasil, a que predomina é a asiática. E muitas plantações são afetadas hoje em dia. Sim, bastante regiões, a região aqui de Limeira, né, é uma região bastante afetada e no estado de São Paulo ocorre a divisão em 5 regiões, né, do estado e dependendo da região, a região central e a região sul aqui de Limeira são as regiões mais afetadas. Mariângela, se alguém quiser mais informações sobre esse estudo que tem sido realizado por vocês, aonde que a gente pode encontrar? Vocês podem procurar lá por nós, né, lá no Centro de Citricultura, pode procurar pelo Fundecitrus, e também na Exalc, né? São instituições aqui que eu estou dando exemplo que trabalham com essa doença. Perfeito, Mariângela. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso canal AgroMais. Queria agradecer os seus esclarecimentos, a sua presença e também parabenizar por esse estudo e também desejar para que soluções sejam implantadas de maneira rápida e eficaz para que proteja as plantações de citros aqui no Brasil e quem sabe no mundo, né? Obrigada, viu? Obrigada. E para você, obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência aqui no programa Citricultura. E você continue com a nossa programa aqui no canal AgroMais.